Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. Uma igreja rica do Ocidente sustentava muitos missionários, inclusive alguns que viviam em países pobres debaixo de forte opressão. Num desses países, havia mesmo uma intensa perseguição aos cristãos. Muitos deles perderam o emprego, foram agredidos, presos, tiveram suas mulheres molestadas por causa da sua fé. Então, um dia, essa igreja próspera, ela conseguiu trazer esses seus missionários para o culto de aniversário. Conseguiu montar um esquema e, através de uma estratégia, conseguiram trazer esses missionários. No meio do culto, chamaram esses homens lá na frente e disseram: nós temos orado muito por vocês, para que vocês não desfaleçam debaixo de tamanha perseguição. E um daqueles missionários tomou a palavra e respondeu: olha, nós também temos orado muito por vocês. Nós estamos com muito medo de que o conforto, a riqueza, o bem-estar com que vocês vivem venham afastá-los do amor de Deus. Na China de Mao Tse-tung, os comunistas perseguiram brutalmente a igreja. Os templos foram transformados em lugares de propaganda do partido e os pastores foram colocados em cadeias ou executados. Acreditava-se que assim eles poderiam inibir os discípulos de Jesus Cristo. A perseguição avançou e os crentes foram presos, mas na cadeia começaram a orar e aqueles que tinham um pouquinho de Bíblia, pedaços de Bíblia, começaram a estudar com mais afinco a palavra de Deus. Então os líderes da Revolução Vermelha entenderam que erraram, já que juntos na cadeia, sendo sustentados pelo dinheiro público, os cristãos se tornavam cada vez mais fortes. Então resolveram dispersá-los, enviando-os a trabalhar como carteiros nas províncias mais longínquas, dando-lhes um salário que a gente pode dizer que era para a sua sobrevivência. Sem querer, eles transformaram aqueles cristãos em missionários sustentados pelo comunismo. E o resultado é que estima-se que hoje as igrejas da China sejam constituídas do maior número de cristãos no mundo. São cerca de 120 milhões de cristãos. É que igrejas saudáveis transformam oposição em oportunidade de testemunho. Cristãos já passaram por severas e calamitosas tribulações ao longo de séculos. Sabe o que essas perseguições fizeram na vida deles? Elas os aproximaram ainda mais de Deus. Por exemplo, o século XX produziu mais mártires na história da igreja cristã do que em todos os outros 19 séculos. Você sabia disso? Mas você sabia o que aconteceu? O evangelho nunca deixou de avançar por causa de fome, por causa de nudez, por causa de perigo ou por causa de espada. Aliás, em 1917, a União Soviética se instalou e começou logo a perseguir cristãos, igrejas, a pregar o ateísmo, a levar líderes cristãos para os campos da Sibéria. Foram décadas de perseguição. Em 1989, quando caiu o Muro de Berlim e a União Soviética se desmantelou, havia mais cristãos na União Soviética, no território da União Soviética, do que havia lá no princípio, em 1917.
Então a gente começa a perceber que tribulação faz parte do propósito pedagógico, didático de Deus para ficarmos parecidos com Jesus. Na Bíblia, o rei de Moabe, de nome Balaque, ofereceu uma grana preta para que Balaão, um profeta místico, amaldiçoasse Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. O profeta, de olho na sua independência financeira, ficou doido com aquela oferta. E quando se preparava para amaldiçoar, o Senhor o chamou num canto e disse o seguinte: olha, Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Isso está em Números 24, 8 e 9. Nada feito. Não podendo amaldiçoar, Balaão deu o conselho mais nefasto que um profeta de Deus poderia dar. Ele aconselhou Moabe a enviar prostitutas de Moabe para o meio de Israel. E assim, aquele povo foi seduzido por aquelas meninas e veio uma doença venérea que exterminou 24 mil israelitas. Isso está registrado em Números 25. O diabo não conseguiu destruir o povo de Deus com perseguição, mas o pecado sim. Na música Coração de Estudante, Milton Nascimento escreveu: nada a temer senão o correr da luta. Nada a temer senão esquecer o medo. Nós cristãos poderíamos ter uma música em que disséssemos o seguinte: nada a temer a não ser o nosso próprio pecado. Nada a temer a não ser a nossa própria infidelidade. O que pode enfraquecer e acabar com o testemunho de uma igreja? Provação? Tribulação? Perseguição? Bruxaria? Nada disso. Nada pode destruir a igreja, nem mesmo o diabo. Apenas quando o conforto, a riqueza e o bem-estar a afastam de Deus e aí ela se torna fria, apática e infiel. Só a igreja pode destruir-se a si mesma, porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 8 que nada pode nos afastar, porque em todas essas situações como sofrimentos, dificuldades, perseguição, fome, pobreza, perigo, morte, em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Vamos orar? Vamos. Ó Deus, nós te damos graças, nós sempre buscamos uma melhor qualidade de vida, mas nós queremos nessa manhã te pedir que a nossa qualidade de vida não faça a gente se esfriar na fé, a gente se afastar de ti, a gente deixar de depender da tua graça, a gente deixar de te amar de todo o coração, a gente querer trocar essas coisas tão passageiras pela tua presença, pelo temor ao teu nome, pela vontade de andar com o Senhor, submisso à tua voz, em obediência à tua palavra. Ó Deus, aqueça o nosso coração a cada dia. Pedimos que o teu Espírito, nosso grande companheiro, seja sempre aquele que está, ó Deus, estará sempre nos orientando, nos abençoando, nos conduzindo, alertando o nosso coração para que ele não se esfrie. Faça, ó Deus, com que o nosso coração seja teu, sempre teu, para a glória do Senhor. Oramos pedindo essa bênção para essa semana, que o Senhor nos guarde, o Senhor abençoe a nossa família, o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão doentes, guarda o Senhor, cuida deles, Senhor, e o Senhor nos dê a alegria de termos notícias boas de suas melhoras.
Ó Deus, ser engrandecido em nossas vidas ao longo desses dias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia.